Para quem não me conhece, acho que alguns aqui que não me conhecem, a minha esposa e eu, a Babi, moramos aqui durante 25 anos, aqui é a nossa família. A gente está morando em um lugar distante agora, mas parece que a saudade aumenta, não diminui com o passar do tempo. E eu trago um abraço bem forte da Babi. Ela esteve aqui pouco tempo, na realidade. Ela pediu licença aos irmãos que ela pudesse passar tempo com a família dela lá em São Paulo, que faz 1 ano e meio que ela não esteve lá, mas ela queria estar aqui também para abraçar cada um de vocês, ir na sua casa, tomar aquele cafezinho que eu tomei em tantos casos essa semana, e poder abraçar e receber abraços. O nosso amor continua pelos irmãos, mais forte que nunca. Eu falei com algumas pessoas essa semana. Eu acho que tem poucas pessoas nessa vida abençoadas como Babi e eu. Nós temos uma família aqui que nós amamos e que a gente acha que ainda é amado muito. E nós temos uma família lá onde a gente mora, que nós amamos e que nós somos amados muito. Então, duas famílias muito especiais que a gente faz parte. E eu só tenho a glorificar a Deus por causa desse amor. Hoje é um dia especial para a Babi e para mim. É até talvez simbólico que hoje à noite a gente vai se encontrar no aeroporto lá em São Paulo, voltar para os Estados Unidos, e hoje nós estamos celebrando 29 anos de casamento. Obrigado. Deus é bom, e somente pela misericórdia dele que a gente chegou aos 29 anos. Não fosse por ele, a Babi não tinha me aguentado nem 6 meses, quanto menos 29 anos, né? Eu queria começar, abre suas Bíblias por favor em Lucas capítulo 24, nós vamos daqui a pouco olhar esse texto. Primeiro eu quero pedir perdão aos irmãos, falha minha a respeito da escola dominical hoje de manhã. É a idade chegando, eu esqueço as coisas. Eu estava cumprimentando todo mundo, falando com as pessoas, aquela aflição de que eu vou embora daqui a algumas horas, eu tenho umas lembrancinhas para entregar, pessoas querendo entregar coisas para mim. Por favor, não me entregue mais nada, as balas não aguento mais nada, por favor. E de repente o irmão chegou para mim e: Davi, estão esperando você. Então, meu pedido de perdão, que a escola dominical teria sido comigo hoje. Para os casais, eu quero dizer que as traduções não ficaram prontas, mas vão ficar prontas. Vocês vão receber a apostila com aquelas informações que foram passadas nos últimos 2 domingos e aqueles exercícios para vocês fazerem dentro de casa. E depois eu vou passar mais informações, se der certo, talvez alguma noite de quarta-feira, ou talvez no retiro de casais, não sei. A gente pode fazer uma ligação no Skype para a gente falar pessoalmente sobre isso, alguma coisa assim que dê mais explicações sobre isso. Então aquele material ainda vai chegar. Mas eu queria falar uns 5 minutos sobre o assunto de ontem. Nós tivemos um seminário aqui ontem falando sobre um assunto muito importante. Eu sei que tem perturbado muita gente, tem deixado muita gente com perguntas, com dúvidas, e é um assunto que a igreja precisa ser, acima de tudo, igreja, mais do que nunca. Nós falamos ontem sobre relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Falamos sobre casamento, falamos sobre como é que a pessoa tem isso, falamos sobre as escrituras. Se você não esteve aqui ontem, você pode pegar o material, acho que ainda sobraram cópias. Se você quiser pegar o material, eu tenho certeza que o filho pode oferecer cópias. Eu não queria falar hoje de manhã sobre coisas específicas em relação a isso, mas há alguns princípios que eu creio que como igreja nós precisamos ouvir e estarmos cientes, tá? Em primeiro lugar, como falei ontem, nós precisamos ter a convicção sempre de que Deus age neste mundo, amém?
Deus não esqueceu de nós, Deus não está alheio às coisas que acontecem no mundo, Deus está envolvido nesse mundo de uma forma real. Nós não temos um Deus que viajou, que está distante, ou que não escuta a gente. Ele sabe exatamente o que passa aqui na terra, melhor do que a gente sabe. Aliás, Ele sabe, bom, para mim é fácil Ele saber quantos cabelos tem na minha cabeça, mas Ele sabe os nossos corações, Ele sabe tudo. Então, quando as coisas vão acontecendo no mundo, que a gente fica aflito, fica preocupado, e agora, tá, assim, o mundo vai de mal a pior. Irmãos, o mundo, desde Adão e Eva, vai de mal a pior. Você acha que o mundo é ruim hoje? Nós podemos olhar vários lugares no passado e ver que havia coisas que para nós são tão escandalosas que a gente não consegue nem imaginar. E nisso tudo, onde estava Deus? Deus estava aqui, tentando ajudar o ser humano a viver melhor. E Ele tem feito isso de várias maneiras ao longo dos séculos, e por último Ele enviou seu Filho. Então, através da obra completa de Jesus, que Daniel se identificou de uma forma tão bonita hoje, Deus continua agindo nesse mundo. Deus faz coisas que a gente não percebe. Deus faz coisas que a gente não vê hoje. A gente vai ver talvez daqui a um ano, talvez daqui a 10 anos, talvez só na glória. Então, quando você olha ao seu redor e você fica desesperado, não fique. Deus está nesse mundo agindo, Ele está na sua vida agindo, Ele está na vida dessa igreja agindo. E precisamos sempre lembrar disso, segurar nesse fato, agarrar nessa convicção de que Deus está conosco. E Ele está neste mundo agindo. Isso nos leva a uma segunda consideração. Se Deus está nesse mundo, o que é que Ele está fazendo? Ele está fazendo o que a Tiene fez com a Daniele. Ele está chamando... É Daniele ou Daniela? Daniele, pronto. Ele está chamando as pessoas. Ele está chamando as pessoas para sair da vida que estão distante dEle, para uma vida próxima a Ele. E como que Ele faz isso hoje? Eu e você. Então, as pessoas hoje, que estão em Cristo Jesus, estão em Cristo Jesus para cumprir uma missão. É uma missão com dois aspectos. A primeira missão é nós amarmos uns aos outros aqui entre nós, é nós cuidarmos uns dos outros, é nós olharmos para o irmão que está chorando, chega junto para chorar com ele, e chegar junto à irmã que está celebrando e celebrar com ela. É ser família, é estarmos uns com os outros, nos ajudando, nos edificando mutuamente, sempre. A outra parte da nossa missão é estar com as pessoas que ainda não conhecem esse amor, ainda não conhecem essa comunhão, ainda não sentiram o perdão dos pecados e a nova vida em Cristo Jesus, ainda não se transformaram naquela nova criatura. Deus está renovando todas as coisas em Cristo Jesus, e o principal somos nós. Um dia vai ser tudo, de uma vez para todos, mas Deus já está trabalhando, Ele faz isso principalmente através de nós. Então nosso papel é chegar para as pessoas e viver uma vida que demonstra Jesus, que mostra a transformação que já deveria ter acontecido em nossas vidas. Então, se eu tenho vergonha de falar para as outras pessoas de Jesus, talvez eu precise olhar meu comportamento. Eu tenho vergonha que as pessoas já viram o que eu fiz, que não é de acordo com Jesus. Mas isso não me livra da responsabilidade de chegar e falar. Por quê? Primeiro, um dia alguém se preocupou comigo e falou comigo. Alguém deixou a sua casa, deixou sua zona de conforto, alguém deixou a sua vida fácil e se preocupou comigo e chegou e falou para mim de Jesus. Arriscou, talvez ser rejeitado, mas se arriscou e foi e fez e falou comigo. E eu sou filho de Deus hoje por causa disso. Segundo lugar, nós vamos não só porque alguém agiu para nos ajudar a conhecer Jesus, mas porque nós amamos as pessoas como Deus ama,
e Deus quer salvar a todos, então eu sou responsável pelas pessoas que não estão em Cristo Jesus hoje. Quem não está em Jesus Cristo, precisa de Jesus, porque sem Jesus, um dia, vão conhecer a morte eterna. Sem Jesus, a pessoa não encontra a verdadeira razão da vida. Ela pode achar que a vida dela é boa, e ela gosta da vida dela, vive bem, e ela não quer saber de mudança. Mas a pessoa que não está em Jesus, não conhece a paz que nós temos em Jesus, não conhece a liberdade que nós temos em Jesus, e no mínimo ela tem o direito de saber. Há pessoas que vão rejeitar, mas quem sabe disso antes da gente falar de Jesus para as pessoas? E quem são as pessoas sem Jesus que nós vamos chegar? Todos que a gente vê a oportunidade. E uma coisa que a gente comentou ontem em relação a esse assunto, irmãos, a pessoa que está fora de Jesus, está fora de Jesus e pronto, acabou-se. Não tem pecado que deixe a pessoa mais distante de Deus ou mais próximo de Deus. Todo pecado deixa a pessoa longe de Jesus. Nossos pecados, sejam quais for, fazem uma barreira entre nós e Deus. A irmã me corrigiu ontem, Isaías 59, eu falei Isaías 61 ontem, Isaías 59, nossos pecados criam uma barreira, nos afasta de Deus. Então, a pessoa que está vivendo essa vida, não importa qual é o pecado dela, Deus ama, e Deus quer o bem dela, Deus quer aquela pessoa para Ele, mas Ele precisa que eu seja um instrumento nas mãos dEle, para demonstrar o amor de Jesus para essa pessoa, para que ela possa conhecer, para que ela possa entender o que é a vida em Jesus, e se ela chegar a essa decisão, entregar a vida, e conhecer essa paz, essa alegria maravilhosa que a gente conhece. Então, irmãos, esse assunto que nós tratamos ontem, não é único, eu sei que representa algumas dificuldades, mas a pessoa que vive esse pecado, não é diferente da pessoa que é tentada a mentir, ou a pessoa que se envolve em adultério, a pessoa que é viciado. Os pecados, todos, nos afastam de Deus, e a única forma de se aproximar a Deus e ter vida, é se entregar para Jesus, e isso só vai acontecer se alguém chegar para aquela pessoa, com a boa nova, da salvação em Cristo Jesus, e esse alguém é nós, não tem outro jeito. Jesus deixou essa missão para nós, e nós podemos cumprir essa missão, porque Ele é conosco. Mais uma vez, Deus está aqui, mas Ele está lá fora também, onde Ele quer que a gente vá. Deus nos convida aqui domingo de manhã, Ele nos convida lá domingo à tarde, segunda-feira de manhã, quinta-feira à noite, para estar com o povo que Ele tem espalhado nesse mundo, que Ele ama, que é a criação dEle, mas que anda longe dEle. Então, irmãos, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça de Deus. Nós aqui dentro, irmãos, não somos diferentes. Em matéria do pecado, nós somos tentados e nós caímos. E quando nós estamos em Jesus e pecamos e caímos, o que acontece? Ou o que deveria acontecer? O irmão deve chegar para ajudar a gente a se levantar. E a pessoa lá fora do mundo, que cai no pecado, o que o cristão deveria fazer? Chegar e dar a mão e ajudar a levantar, independente do pecado. O amor de Deus é para todos, nosso amor também deveria ser. Então, ontem eu fiz o desafio para os irmãos a continuarem a estudar esse caso. Tem perguntas que eu não tenho resposta para você. Os irmãos aqui, vocês vão precisar chegar à conclusão. Como é que a gente vai proceder? Como é que a gente vai amar o mundo que precisa desse amor? Cabe a cada um de nós, diante de Deus e todos nós juntos, decidir amar as pessoas que estão fora de Jesus, independente de suas vidas, porque é isso que Jesus fez. Lá na cruz, Ele morreu por você e por mim, por cada pecador na história da humanidade.
Então, essa é a nossa missão, a levar esse amor de Jesus para todos. Lucas capítulo 24. Desculpa, irmãos, eu acho que eu nunca preguei duas pregações ao mesmo tempo, né? Vocês vão, dois pelo preço de um só hoje, né? Lucas 24. Jesus já foi crucificado, já se passaram um dia, 2 dias, é o terceiro dia, primeiro dia da semana, domingo à tarde. Tem 2 discípulos que moram uma certa distância de Jerusalém, e não sabemos o histórico desses 2 discípulos com Jesus, quanto tempo eles andaram com Jesus. Pode ser que eram novos discípulos, pode ser que começaram com Jesus no início do ministério dele, a gente não sabe. O que sabemos é que eram discípulos de Jesus. Então você pode imaginar o estado deles. Eles estavam voltando para sua casa. Triste é pouco. Para eles o mundo tinha desabado. Para eles não poderia ter maior decepção. Jesus foi preso, torturado, pregado na cruz e morto. Fim de história. E eles estão voltando para casa. Tinha tido uns boatos, mas nada de concreto. Então eles estão voltando para sua casa, e vamos pegar a história aqui. E eu gostaria que hoje a gente pudesse olhar esses 2 discípulos, e eu quero que a gente leve 2 lições conosco da vida desses discípulos. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, isso o primeiro dia da semana, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aí, imagine na sua cabeça, se você, eu sei que é impossível a gente se colocar no lugar deles, mas se você estivesse lá naquele caminho, tendo acontecido tudo que aconteceu, e aquela maior decepção, você pensou que Jesus era o Salvador, e agora estava morto, e você está voltando para casa, o que você estaria conversando? Se fosse eu, não estava conversando não, acho que era chorando o tempo todo. A pessoa que de repente perde todas as esperanças, o que ela faz? O que ela tem? O que ela consegue pensar? O que você consegue conversar com o companheiro? Às vezes estavam lá nessa estrada, voltando para sua casa, e de repente aconteceu, em versículo 15, aconteceu que enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Agora, o que estava impedindo os olhos dele, o texto não diz. Não adianta a gente especular, não sabemos. O ponto é que Jesus estava lá, o Jesus ressuscitado, vivo como nunca, para todo sempre, está do lado deles caminhando, e eles não reconhecem, eles não percebem que é Jesus. Versículo 17: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades
o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, esses dois discípulos aqui confessam, olha, as profecias, nós acreditávamos que as profecias que vêm há séculos haviam se cumprido, e nós estávamos convencidos de que Jesus era o Messias, aquele que nossos pais, nossos antepassados, há séculos estavam esperando. Desde, na realidade, Adão e Eva, a semente que Deus tinha prometido, que salvaria a humanidade da morte, estava aqui no nosso meio, mas não era. Os irmãos foram lá ao túmulo, depois que as mulheres deram essa notícia, mas não encontraram o corpo. Aí é só para jogar sal na ferida, que imagine, você está indo para o velório, para algum ente querido, você chega lá e falam que o corpo desapareceu, ninguém sabe onde está. Aí piorou. Então, é difícil a gente imaginar o desespero no coração desses dois discípulos. E eu posso até imaginar Jesus andando lá. Eu acho que ele estava tendo até dificuldade de não rir, de alegria, que ele sabia o que estava para acontecer logo logo, e Jesus lá conversando com eles, mas ao mesmo tempo Jesus está um pouco impaciente. Por quê? A palavra diz em versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus disse: gente, vocês não estão lembrando de todas as profecias? Vocês não estão lembrando de tudo que está falado nas escrituras sobre esses acontecimentos? Está lá para todo mundo ver, vocês é que não estão enxergando. Aí é uma outra lição. Quantas vezes a gente olha na palavra e a gente não percebe, mas Deus tem o que falar para nós. Então esses dois estão lá ouvindo Jesus explicando essas coisas. Mais tarde eles vão dizer entre eles: puxa vida, quando ele estava explicando essas coisas para nós, nosso coração não estava ardendo em esperança e alegria, e o gosto de ouvir as palavras dele, a explicação das escrituras como a gente nunca tinha ouvido. Mas eles não tinham entendido essas coisas, e Jesus explica essas coisas. Então chega um determinado momento, e eles vão entrar para a sua aldeia, e Jesus, parece que o texto diz que ele faz de conta que vai adiante. Eu acho que Jesus já sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer. Então ele disse: não, entra conosco. E naquele tempo as estradas eram perigosas, e as pessoas que estavam andando sozinhas na estrada sempre procuravam alguém para se juntar, e pessoas tinham isso como algo comum, algum estranho lá e chegar e acompanhar, e não correr perigo de cair na mão de assaltantes. Então eles falaram: entra aqui conosco, fica aqui, está muito tarde para vocês seguir a viagem sozinho, né? Então Jesus entrou com eles. Então vamos ler em versículo 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido,
lhes deu. Deixa eu pausar aí de novo, deixa eu fazer uma pergunta, né? Lucas está escrevendo este seu evangelho talvez 20, 30, 40 anos depois dos acontecimentos. Então, Lucas, descrevendo esta cena, diz que enquanto eles estavam à mesa, o que aconteceu? Jesus tomou o pão e fez o quê? Abençoou e o partiu. Agora você é Lucas descrevendo essa história. O que será que está na sua mente quando Jesus pegou o pão, abençoou e o partiu? O que ele quer que a gente lembre? O que Lucas quer que a gente lembre? A ceia. Pouco tempo antes, 3 dias antes, Jesus estava com os discípulos e Jesus pegou o pão e o abençoou e partiu e deu para eles. Então, nós que estamos lendo, Lucas está dizendo, gente, presta atenção aqui, isso é importante, vocês já viram essa história, vocês já sabem o que está acontecendo aqui. E ele diz, em versículo 31, quando Jesus deu o pão, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora imagine só, você está lá todo triste, cabisbaixo, e você encontra esse estranho, e acontece tudo isso, está lá dentro de casa, e chega a hora do jantar, e senta, e esse estranho pega o pão, abençoa, parte esse pão, e quando ele parte o pão, o que acontece? Eles reconhecem o quê? É Jesus. E Jesus faz o quê? Ele some, ele desaparece. Fosse eu, mais uma vez, nessa história, sabe, você vai lá nas alturas, de repente, e pum, lá embaixo, que Jesus desapareceu. O que foi que aconteceu com esses discípulos? Versículo 32, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora, levantando-se, olha, está escuro, a estrada é perigosa, o que eles fazem? Ficam em casa até amanhã? Não, eles vão naquela mesma hora da noite, voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido, aonde? No partir do pão. Duas coisas, irmãos, que eu quero que a gente leve dessa história. Em primeiro lugar, quando Jesus é reconhecido, os dois estavam lá, estavam à mesa, e com certeza a tristeza deles não foi, eles não tinham nem ideia ainda que era Jesus, e nem que Jesus tinha ressuscitado, e eles estão lá, naquela lamentação, naquela tristeza, naquela desolação, o desapontamento profundo, todas as suas esperanças, expectativas jogado no chão, e de repente, Jesus, de repente eles reconhecem Jesus. Eu posso imaginar, eles levantaram e os olhos assim, gritando, e de repente Jesus desaparece. Mas uma vez que eles tinham visto Jesus ressuscitado, a alegria deles foi embora porque Jesus desapareceu? Não, a alegria ficou. Por quê? Porque Jesus estava vivo, e Jesus hoje está vivo, irmãos. Não há razão para nós nos desesperarmos, nunca. A gente chora, tristeza chora, a gente aperta o coração por causa de coisas que acontecem nessa vida, sim. Mas nós somos um povo que reconhecemos Jesus vivo, e nós temos sempre razão de esperar por algo melhor. Sempre que nós estamos nessa vida e acontece uma coisa ruim,
Eu preciso lembrar, Jesus está vivo, e eu preciso reconhecer, Jesus está comigo agora. Para que eu ficar abatido? Para que eu permanecer com essas lágrimas de tristeza? Deus vai cuidar de mim. E quando nessa vida acontecem as alegrias, eu reconheço, Jesus está aqui, e Ele está celebrando comigo. Então, irmãos, nós temos mais razão do que qualquer pessoa sobre a face da terra, para nós vibrarmos com a vida, para nós nos alegrarmos com a vida, para a gente viver a alegria de quem sabe que tem Jesus, não só hoje, não só no coração, mas para todo sempre. Essa é a nossa vida, tá? Então, irmãos, eu preciso, em todo e qualquer momento desta vida, reconhecer Jesus. Eu preciso levantar e dizer bom dia, Jesus. Eu preciso pegar aquele ônibus lotado, ou entrar naquele trânsito doido, e lembrar, Jesus, por favor, eu preciso do Senhor agora. Me ajude a lembrar que o Senhor está comigo. Use minha boca para louvar o Senhor. Use minha boca para abençoar os outros. Sempre eu preciso reconhecer Jesus. E quando eu reconheço Jesus, como esses dois discípulos, eu reconheço, Jesus está vivo. Eu estou declarando, Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo. Eu estou lembrando que esse Jesus me ensinou como eu devo viver, como eu posso ter uma vida que me leva para perto de Deus sempre. E Jesus morreu na cruz para tirar os meus pecados, para me dar a vida eterna. Eu reconheço Jesus, e isso para mim traz a força, traz a perseverança, traz a alegria, traz tudo o que eu precisar para enfrentar cada dia. Não importa o que o inimigo jogar para me derrubar, não importa a arma que ele usar, não importa as pessoas que ele usar, não importa o que ele fizer, eu reconheço Jesus como maior do que o pecado e da morte, maior do que o inimigo. Ele vive, e nisso eu me alegro. Agora tem um momento especial, que eu quero continuar reconhecendo Jesus nesse momento, tá? Que nós vimos isso por 2 vezes. Lucas relata que esses discípulos experimentaram Jesus no partir do pão. Irmãos, quando nós, aos domingos, participamos da ceia, quando nós partimos esse pão, nós estamos reconhecendo Jesus. Nós estamos reconhecendo que Jesus morreu para nos salvar do pecado e também para nos unir como família. Eles ficaram lá em casa para fazer um bolo e celebrar, só eles dois. Qual foi o pensamento deles? Os irmãos, os outros discípulos, né? Vamos lá falar com eles. Eles pensaram nos outros. Então, quando eu reconheço Jesus no partir do pão e quando nós bebemos o cálice, eu estou aqui declarando para o irmão: irmão, eu ainda creio em Jesus como Filho de Deus, como meu Senhor e Salvador. Você crê ainda? E você está dizendo para mim: irmão, eu creio em Jesus, eu continuo confiando nele. Isso nos lembra o sacrifício dele para você e para mim. Davi, você continua crendo? Sim, irmão. Então, nesse momento, irmãos, não é só um ritual, não é só um ato que a gente, assim, bate o ponto toda semana. Não, é um momento especial, único, em que nós reconhecemos a realidade de Jesus em nosso meio. Jesus está aqui conosco celebrando. Você já parou para pensar no que Jesus faz quando Ele nos vê, quando Ele está aqui conosco celebrando, e nós celebrando a ceia? Já pensou o que passa na cabeça dele, no coração dele?
tudo que Ele passou para que a gente pudesse celebrar esse momento, a satisfação dele de ter vencido a morte, a satisfação dele de nos ver livres do poder, do pecado e da morte, e nós aqui livres para nos amar como irmãos e irmãs em Cristo. Imagine a alegria de Jesus quando nós partimos o pão. Mas irmãos, eu preciso reconhecer que não é apenas um momento no culto, não é apenas algo que a gente faz, não é apenas um ato físico, e sim a presença de Jesus. Então, irmãos, de uma forma especial na ceia, mas também em todo momento, se reconhecermos Jesus, nós vamos viver a verdadeira vida. Amém?